Voltamos com a notícia de frente. Vamos voltar ao vivo com o repórter João Fernandes, então, que vai trazer o balanço da Covid para a gente agora. João, por favor, com você. Oi, Nayara. Nesse novo balanço das últimas 24 horas, infelizmente, mais 41 pessoas morreram. Infelizmente, em apenas um dia, mais 41 mortes registradas. Entre elas, um jovem de 26 anos, morador de Lucas do Rio Verde, acabou perdendo essa batalha para a Covid-19. Portanto, além desse jovem de 26 anos, mais 40 pessoas morreram nas últimas 24 horas. Aproveito, então, para chamar na tela aquela nossa artezinha com os números totais do coronavírus aqui no nosso estado, aqui em Mato Grosso. Você acompanha agora, portanto, números confirmados, casos confirmados até agora, desde o começo da pandemia, obviamente, até o momento no estado, 368.634 casos confirmados. Mortes registradas até agora, quase 10 mil, infelizmente, né? 9.989 pessoas internadas até agora. Pessoas internadas neste momento, são 1.596 pessoas internadas. Em isolamento também, agora sendo monitorada pelo Departamento de Saúde, pela Unidade de Saúde, 8.440 pessoas. Agora recuperadas, pacientes recuperados. Aqui no estado, 348.553 pacientes recuperados. Ocupação de leitos de UTI da rede pública, quase 87%. 86,67% de ocupação dos leitos de UTI neste momento. Enfermaria, 41%. Esses os números totais da Covid-19 aqui em nosso estado. Infelizmente, mais 41 pessoas perderam a vida para essa soma, para esse ranking, tão doloroso, tão doído de falar e de ver também, Portanto, esses os números totais da Covid-19. Aproveito para falar também, Nayara, de uma operação, falei agora há pouquinho na entrada anterior, de uma operação da Polícia Federal que foi deflagrada agora pela manhã, na manhã fria desta quinta-feira, aqui no estado, não só no estado do Mato Grosso, mas também em outros estados brasileiros. Mandados foram cumpridos aqui em Cuiabá e também em Várzea Grande. Esta operação, chamada de Operação Grão Branco, foi articulada para poder acabar com uma quadrilha responsável por tráfico internacional de drogas. Os policiais federais saíram às ruas de vários estados para cumprir 110 mandados judiciais, como eu disse, aqui no estado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Amazonas, Maranhão, Pará, Rio Grande do Sul, Paraná e também São Paulo. Entre os mandados são 38 de prisão e 72 de busca e apreensão. Tudo isso foi expedido pela primeira vara da Justiça Federal de Cáceres, a 200 quilômetros aqui da capital. A Justiça Federal, ela determinou também a busca e apreensão de 10 aeronaves e o sequestro de todos os bens de 103 pessoas físicas e jurídicas investigadas. O valor total de tudo isso ainda vai ser apurado e vai ter uma coletiva às 9 horas da manhã na sede da Polícia Federal aqui em Cuiabá para poder passar todo esse balanço. O chefe dessa quadrilha, desse bando responsável por tráfico internacional de drogas, esse chefe, ele foi preso. Ele foi preso num condomínio de luxo em Santa Cruz de la Sierra. Essa operação, ela começou, na verdade, em 2019, quando o Gefron, aqui do Mato Grosso, fez uma operação de quase meia tonelada de cocaína. Foi feita na região ali de Cáceres. A partir daí, na verdade, foi no município de Nova Lacerda. A partir daí, os policiais colocaram essa operação Grão Branco em prática e de lá para cá, de 2019 para cá, só para ter uma ideia, foram realizados mais de 10 flagrantes com a apreensão de aproximadamente 4 toneladas de cocaína, além de aeronaves, veículos, tudo usado para o transporte deste entorpecente da droga. Ou seja, de lá para cá, quase 4 toneladas de cocaína apreendidas, veículos e também aviões apreendidos. Tudo isso era usado por essa organização criminosa extremamente articulada
e comandada por o chefe que foi preso na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra. Ele estava lá, viu, Nayara, Lúcio e Haroldo? Ele estava num condomínio de luxo lá na Bolívia, curtindo todo o dinheiro, não é? Ganho com esse tráfico internacional de drogas, mas a partir daquela apreensão lá em 2019, os policiais federais, portanto, e também o GEFRON, né, que a gente sabe que há toda uma colaboração, uma operação conjunta, os policiais conseguiram então desarticular essa quadrilha. A partir de hoje de manhã, foi então colocada em prática essa operação para cumprir esses mandados de busca e apreensão e também de prisão em vários estados, entre eles o Mato Grosso também, viu, Nayara? Certo, João, obrigada, viu, pelas suas informações. Uma boa um bom dia e pega um casaco, porque tá frio aí, viu, João? Você não ficar doente. Certo, João, obrigada, viu, pelas suas informações. Tô todo arrepiado, viu? Olha só, faz um tempo que eu não senti um friozinho assim, vou ser sincero, viu? Tá certo, João, obrigada. Tá vendo, gente? Tá frio, gente, tá frio. Eu tô falando, ninguém quer acreditar. Mas vai mudar o tempo. Daqui a pouco, depois do comentário do Haroldo. Espera só, olha só. Vamos falar de um outro assunto agora, que a Polícia Judiciária Civil está investigando supostas irregularidades na compra de semáforos inteligentes pela Prefeitura de Cuiabá. Trata-se da Operação Sinal Vermelho. Ontem pela manhã, a Justiça afastou das atividades públicas o secretário de Mobilidade Urbana da capital, Antenor Figueiredo, e ainda solicitou bloqueio de bens do gestor. O repórter Oliveira Júnior acompanhou a operação e vai trazer mais informações para a gente. A DECOR, Delegacia de Combate à Corrupção, deflagrou a Operação Sinal Vermelho, que investiga fraudes numa licitação para a aquisição dos chamados semáforos inteligentes, através da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá. Após denúncias e uma longa investigação, a DECOR descobriu falhas nesta licitação, que adquiriu os equipamentos da cidade de Aracaju, no estado de Sergipe. E a falha está exatamente no modo de operação do sistema. De acordo com as investigações, os semáforos inteligentes, que seriam controlados através de um controle remoto, funcionam apenas em Aracaju, onde o sistema modal utilizado é o Bus Rapid Trânsito, chamado BRT, o que não funciona aqui em Cuiabá, onde o modal ainda é um sistema antigo. De acordo com as investigações, o problema nesta licitação causou um prejuízo aí de cerca de quase R$600 mil ao erário. O total da contratação seria de R$15.447.745,12. A contratação ocorreu por meio de adesão a uma ata do município de Aracaju. Os auditores do Tribunal de Contas identificaram a inviabilidade do funcionamento do controle remoto de priorização do sistema de transporte público adquirido pela Prefeitura de Cuiabá. Porque em Aracaju, como eu disse, existe o modal BRT, que não se aplica aqui na capital. Ao analisar o relatório de auditoria, a Delegacia de Combate à Corrupção verificou que, ao promover a contratação na forma detectada, com a impossibilidade de realizar o controle remoto do transporte público, entende-se que houve um dano ao erário no valor de R$553.884, valor que, segundo agora as investigações, deve ser devolvido por parte da empresa ou até mesmo da Prefeitura de Cuiabá. Por conta disso, o secretário de Mobilidade Urbana da Prefeitura, Antenor Figueiredo, foi afastado do cargo preventivamente. E esse assunto é destaque do Lúcio Sorge. Bom, só para a gente relembrar essa história aí, né? Esse afastamento do secretário Antenor Figueiredo, por causa desses semáforos inteligentes que não são tão inteligentes assim, como o repórter Oliveira Júnior acabou de explicar, em função dessa análise, desse levantamento, dessa auditoria lá do Tribunal de Contas, essa polêmica dos semáforos inteligentes já vem faz tempo. Teve até uma CPI lá na Câmara Municipal de Cuiabá. Essa CPI foi, o pedido de instalação dessa CPI foi do vereador Diego Guimarães, na gestão anterior do prefeito Emanuel Pinheiro. E aí o seguinte, aí
barraram a CPI na Justiça. Ao invés de mandar os documentos, né, para que a investigação lá da CPI pudesse esclarecer os fatos, eles preferiram, né, a Prefeitura de Cuiabá, a Secretaria de Mobilidade Urbana, o secretário Antenor Figueiredo, preferiram recorrer à Justiça para barrar a CPI. Aí a oposição perguntava o seguinte: uai, por que eles não explicam, né, o que está ocorrendo, ao invés de procurar na Justiça para se enterrar a CPI? Bom, aí não tem muita surpresa nisso, porque é o comportamento lá da Câmara Municipal de Cuiabá, ou melhor, da bancada que dá sustentação ao prefeito desde a gestão anterior. Quem é que não se lembra daquela expressão paus mandados, né? Ou puxadinho do Palácio Alencastro. Bom, mas voltando aqui, é interessante essa observação aí na reportagem do Oliveira Júnior sobre essa questão aí do BRT, né? Da inviabilidade, né? A auditoria lá do Tribunal de Contas apontou a inviabilidade de controle remoto de priorização do transporte público, porque lá em Aracaju tem o BRT e aqui em Cuiabá não tem. E aí surge uma outra pergunta: espera aí, o prefeito autorizou há 4 anos atrás, né? Por aí, né? 3, 4 anos atrás, a comprar esse sistema semafórico que é adequado ao BRT, e ele defendendo o VLT? É isso? Não. Dá para entender um absurdo desse tamanho? Espera aí, olha, não, eu vou comprar esses semáforos inteligentes, mas eles são próprios, adequados, concebidos para o BRT, porque é assim lá em Aracaju, não é isso? E aqui em Cuiabá, ele fica brigando o tempo todo, entrando na Justiça. Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Supremo Tribunal Federal, para defender o VLT. E ele compra semáforos inteligentes, que tem gente aí chamando de burro, né, porque o sistema não funciona aqui, que foi apropriado, que foi concebido para o BRT. Difícil, hein? Difícil entender essa história. E voltando mais atrás ainda, teve um procurador-geral do município aqui de Cuiabá, que ele acabou saindo da prefeitura porque ele homologou, é isso eu que estou dizendo, né? Ele nunca declarou isso, foi o advogado Nestor Fidelis, ele foi procurador-geral do município de Cuiabá, aí um outro procurador fez um parecer lá dizendo o seguinte: olha, não compra isso, não compra esse sistema semafórico, é muito caro, né? Não tem eficiência, né? Esse foi o parecer. No máximo, o que esse procurador autorizava no parecer: olha, adquire apenas o estudo de viabilidade técnica. Com qual objetivo? Para ver se aquele sistema semafórico poderia atender às necessidades de Cuiabá. O que é que fez o secretário Antenor Figueiredo? A gente não sabe aí, né, se atendendo a alguma orientação superior ou não, ele simplesmente ignorou o parecer da Procuradoria-Geral do município de Cuiabá. Passou um tempinho, e aí Nestor Fidelis foi substituído na Procuradoria-Geral do município pelo senhor Luiz Antônio Poças de Carvalho. Aí o comentário que houve foi o seguinte, não em relação ao Luiz Antônio, né, mas a saída do Nestor Fidelis, o comentário que você ouvia de que o parecer lá da Procuradoria, que ele homologou, não agradou aqueles que estavam ansiosos e desesperados para comprar esse sistema semafórico inteligente de mentirinha, né? Esse sistema semafórico meia boca, né? Ele não agradou quem estava desesperado para adquirir esses semáforos inteligentes por mais de 15 milhões de reais. E aí, para concluir o meu destaque, eu quero aqui mostrar, né, uma reportagem publicada ontem, no finalzinho da tarde, no Gazeta Digital. O título é o seguinte: com sinal vermelho, Antenor é o 5º secretário exonerado da gestão Emanuel. Bom, e aí só relembrando o seguinte, a decisão em torno do afastamento do Antenor foi lá da juíza, lá da 7ª Vara Criminal. E essa 7ª Vara Criminal, ela é muito conhecida
com aqueles que são suspeitos, entre aqueles que são suspeitos de desviar recursos públicos, né? E aí são 5 secretários. Aí começando, tem Antenor Figueiredo, né? Foi afastado ontem. Aí o seguinte, aí lá atrás tivemos quem? Ruarque Douglas Correia, secretário de Saúde de Cuiabá, que foi preso, né, naquela operação Sangria, né? Queria entregar um bando de gente numa delação premiada. Por enquanto, isso ainda não apareceu. Aí depois teve uma outra operação, a Operação Overlap. Essa aí abateu 2 secretários. Abateu o secretário de Educação, Alex Vieira, né? E depois abateu, na segunda fase dessa operação, não sei se ele era controlador ou procurador do município. Procurador do município, Marcos Brito, né? Né? Inclusive, o filho dele parece que é um dos candidatos a ser o relator da CPI dos medicamentos. Mas cada um tem um CPF, não é isso? Então é o seguinte, aí foi, então, voltando, Ruarque Douglas Correia, Alex Vieira, da Educação, Marcos Brito, procurador do município, e ainda teve um outro secretário de Saúde, que foi afastado, né? Que foi Luiz Antônio Poços de Carvalho, que antes tinha assumido a Procuradoria-Geral do município, no lugar de quem? No lugar do Nestor Fidelis, né? Que saiu depois que teve lá o parecer contraindicando, né, a compra desses semáforos inteligentes. Aí com o Nestor Figueiredo, com o Antenor Figueiredo, desculpa aí, Nestor Fidelis, com o Antenor Figueiredo, são 5 secretários afastados da gestão, da administração Emanuel Pinheiro. Olha, é muita gente, hein? É muita gente. E aí, o vereador Diego Guimarães, que foi o autor dessa CPI, né, para que fosse instalada essa CPI dos semáforos, né, ele disse o seguinte, nesta reportagem aqui do Gazeta Digital: olha, com tudo isso aí, a administração Emanuel Pinheiro ela está manchada pela corrupção. Olha, é muita gente. 5 secretários, repetindo o que eu falei aqui no início. Se a gente fosse fazer aí uma comparação ilustrativa, né, partisse aí para uma modalidade esportiva, olha, 5. Dá para montar um time de futsal inteirinho. E nas principais pastas, nas principais pastas, educação, saúde e mobilidade. Principais pastas assim, não é? Naquelas que tem muito, mas muito dinheiro. Afinal de contas, o seguinte, a educação e a saúde são as secretarias que detêm os maiores orçamentos do município. E lá na Secretaria de Mobilidade Urbana, administra o quê? O que administra, professor Haroldo Arruda Júnior? As empresas de ônibus de Cuiabá. Não é? Sim. As empresas de ônibus que não se pode mexer com elas. Os vereadores não proibiram que elas fossem multadas, não é isso? Eles não passam a cabeça na mão dos empresários do transporte coletivo, que todo mundo diz, olha, é essa turma aí que banca a campanha dos bacanas. Então é o seguinte, transporte coletivo, educação e saúde. Mas, Lúcio, Nayara e telespectador, nós iríamos esperar o quê de uma gestão que, de certa forma, o próprio gestor tem uma mácula gigante de suposta corrupção por conta do escândalo do paletó? Você vai esperar o quê de uma gestão dessa? Você vai esperar escândalo um atrás do outro. É exatamente isso que você acabou de elencar aí. E o pior de tudo é o seguinte, que você não tem desdobramentos que realmente mostrem para a sociedade, né, que não vai ter impunidade em casos como esse. Porque vem se arrastando desde a gestão passada escândalos um atrás do outro que não se tem efetividade na investigação e não se tem efetividade do ponto de vista de punição. De punição. Isso que deixa a gente completamente desconfortável. Porque a própria população de Mato Grosso, de Cuiabá, legitimou como prefeito novamente. O que é muito pior. Essa é a verdade. Então não tem o que esperar. Não tem que ficar, ninguém aqui tem que ficar escandalizado, porque tem um escândalo aqui, tem um escândalo ali. Não.
Já não bastava a questão do paletó, que até hoje não teve explicação nenhuma por parte do Ministério Público Federal, não, por parte de ninguém. Há meses, entendeu? Há meses, inclusive a própria Justiça Eleitoral ou autorizou, a Justiça Brasileira ou autorizou a ser candidato novamente a prefeito desta cidade. Essa é a verdade, tá entendendo? Então agora aguenta. Agora aguenta. Se nós temos uma justiça que demora, e toda justiça que demora é injustiça, né? E quem sofre por isso é a sociedade, vai fazer o quê? Se você é completamente impotente numa situação como essa. O máximo que você pode fazer é exatamente isso. Como um bom jornalista, trazer à tona um problema grave da nossa cidade. É medicamento vencido, é semáforo inteligente com desvio de não sei quantos milhões de reais, sabe-se lá para onde foi a diferença disso, se não foi para a campanha de eleição, está entendendo? É problema na saúde por conta de secretário que é afastado, não é um, são 2 secretários que são afastados, é gente morrendo no hospital por conta de falta de medicamento, é gente morrendo não sei onde por falta de recursos, é educação com dificuldade, e aquele silêncio absurdo da justiça e dos órgãos fiscalizadores de controle que não punem quem deveriam punir. Os escândalos... Não dá resposta para a sociedade. O escândalo dos medicamentos vencidos já tem mais de 2 semanas. Você está entendendo? A criação da CPI já tem mais de uma Escondem semana. da sociedade a resposta. Um secretário de saúde, o primeiro lá, o da Operação Sangria, o Ruarque Douglas Correia, né? Ele participava, né, como sócio de empresas, não é isso? De uma ou de mais de uma empresa, direcionando quem é que ia ser atendido, dependendo do lucro que essas empresas iriam ter. Lá na Overlap, isso na Sangria, na Overlap, na Secretaria de Educação, a suspeita, né, para que fosse feita lá a investigação, é de que estavam desviando recursos próprios, recursos públicos, em benefício próprio. Não é? No caso da ivermectina, a suspeita é de superfaturamento. Aí você relembrou aqui, professor Haroldo, o caso lá do paletó, né? Dos Sim. maços de dinheiro no paletó. E outro dia eu ouvi de um político uma expressão, ele se referia a alguém, mas como foi em off a informação, eu só vou repetir a frase dele. Ele falou: Lúcio, tem gente tão ousada, tão descarada, que tem coragem de mamar em onça parida. Olha, vamos aqui às participações da vez aqui, voz para os nossos telespectadores. Bom dia, sou Marcos Padilha, na Avenida Beira Rio, Trevo Sérgio Mota, não havia semáforos. Primeiro, implantou semáforos, depois retirou, colocou semáforos inteligentes, depois retirou tudo para fazer o viaduto. Tudo em menos de 4 anos. Me pergunto, vai devolver o dinheiro gasto nesta palhaçada, diz o nosso telespectador. Ninguém vai mexer com Emanuel Pinheiro, porque ele é cunhado do desembargador Paulo Prado, e Paulo Prado protege Emanuel Pinheiro. Procurador. Procurador, não desembargador, diz aqui o nosso telespectador. Bom dia, Lúcio. Em 2 ou 3 meses era suficiente para saber que semáforos não funcionavam aqui, não funcionariam aqui. Demorou tanto para identificar isso que esqueceram do combinado. O prefeito acabou falando o contrário do que acreditava. Diz aqui o professor Eduardo. É a história do BRT e do VLT. É isso que ele está reproduzindo aí. Aí o Marcos já faz uma crítica aqui mais ampla, né? Bom dia, bancada. Seria muito bom se o MP, Câmara de Vereadores, Assembleia daqui de Mato Grosso investigassem, abrissem CPI, não só essas CPIs que vão acabar em pizza, interesse da disposição, né, da situação, como essa CPI federal, diz o Marcos aqui. Tem mais gente... Lúcio, o dinheiro das multas vão para onde, né? Vai para um fundo perdido. O que dizer? Ninguém fala disso há mais de 30 anos, diz aqui o nosso telespectador. Bom, gente, é muita gente falando aqui. A Prefeitura esse de Cuiabá... dinheiro das multas é uma caixa preta. É uma caixa preta esse dinheiro das multas. Não é pouco não, viu? Não é pouco. Não é pouco dessa fiscalização eletrônica, é uma caixa preta. Com certeza. Né? Das outras multas que são aplicadas aí pelos amarelinhos, de vez em quando a gente vê aí o seguinte, eles fazem grandes operações, né, para recolher, né, os carros, as motos que estão parados em lugares que são proibidos. Não, tudo bem, tem que respeitar a legislação de trânsito, mas o desespero mas parece o seguinte, a impressão que a gente tem é que tem um desespero para arrecadar essas multas que fica difícil de entender porque essa sanha toda, né? Esse apetite todo, né?
Bom, tem muita gente participando sobre essa situação aqui. A corrupção está escancarada, a largura da boca, o judiciário é conivente porque ninguém está preso. Deve ter muita venda de sentença. Lúcio, o dinheiro dessas multas aí, que foi o telespectador, né, que falou, a prefeitura está se apresentando como uma organização criminosa, diz aqui o nosso outro telespectador. Que grave essa colocação, hein? Que grave. Que grave essa colocação. Espera aí. O poder público é para defender os interesses da sociedade. É para poder dar uma educação de qualidade, uma saúde decente, né? E aí o seguinte, aí o cidadão faz esse tipo de comparação. Olha, esta prefeitura está agindo como organização criminosa. Muito grave isso. Muito grave. Agora uma denúncia, gente, diante desses escândalos aqui, essa situação. Bom dia, bancada, nos ajude, pelo amor de Deus. Somos enfermeiros da linha de frente da Covid. Nós trabalhamos para a empresa Valoriza, que presta serviços para os hospitais. Estou lotado no novo pronto-socorro, aqui em Cuiabá. Nós estamos passando fome, há mais de 30 dias salários atrasados. Por favor, precisamos de ajuda. Estou sem nenhum auxílio. Sem nenhum auxílio, não tenho nada. Minha mãe foi confirmada com a Covid, eu tenho que sair todo dia para trabalhar 12, 24 horas de plantão, com 2 refeições por plantão. Segundo a empresa Valoriza, eles alegam que a prefeitura não receberam, que não receberam da prefeitura de Cuiabá. Com isso, nós enfermeiros também não recebemos em dia, isso é humilhante. Não, o nome da empresa é o quê? Valoriza. Valoriza. Nossa, Valoriza quem, né? Bom, agora essa é o seguinte, denúncia chegou ontem no Cidade Alerta, inclusive nós já estamos apurando isso, né? Porque realmente é inaceitável uma situação como essa. E essa questão, relacionada aos enfermeiros, aos servidores do pronto-socorro, não é de hoje. Não é a primeira vez que isso ocorre. Eu já recebi muita reclamação sobre os salários atrasados dos funcionários, né? E eu quero abrir um parênteses aqui para mim fazer uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, né? Uma denúncia grave ao Ministério Público do Trabalho para fiscalizar uma grande rede de combustíveis aqui da Grande Cuiabá. Que é o seguinte, que em nome da dificuldade da pandemia, faz o quê? O que ela faz? Ela pega a carga horária do funcionário, passa de 6 para 8 horas, sem pagar hora extra. Sem pagar hora extra. E o seguinte, pior do que isso, coloca o funcionário para trabalhar das 6 da manhã às 2 da tarde e não dá 1 centavo para ele se alimentar. E nem fornece a Qual comida. Que é o nome Então, da empresa? Ministério Público do Trabalho. Não, eu vou fazer a denúncia. O Ministério Público do Trabalho sabe. Já sabe? Não, ele sabe como chegar. Eu disse que é uma grande rede de combustível. É fácil chegar. Basta o Ministério Público do Trabalho ir atrás disso. Eles vão saber. Né? Passa ali em 3 ou 4 redes e pergunta e chama o funcionário. Né? Eles vão dizer. Né? Aí é o seguinte, aí eles podem se aprofundar na investigação. Vamos para o intervalo, mas antes só uma informação ainda sobre a Operação Sinal Vermelho, que agora, com o afastamento de Antenor Figueiredo, quem assume foi o Juarez Samaniego, que foi escolhido pelo prefeito de Cuiabá para ser o novo secretário de Mobilidade Urbana. Ele assumiu na quarta-feira ontem, tá certo? Bom, vamos para o intervalo, na volta tem mais a notícia de frente. A gente vai falar sobre a CPI da Covid.